Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. A Amazon investe mais de 4 bilhões de dólares na rival da criadora do ChatGPT. O especialista analisa se a inteligência artificial realmente tem influenciado no mercado de trabalho. Quais as estratégias de Netflix e Disney na disputa acirradíssima por cada usuário? E montadoras fazem um pedido especial para Donald Trump. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a gente abre essa edição do Business fazendo uma repercussão da Black Friday da última sexta-feira. A Amazon contratou 6.500 funcionários temporários no Brasil para reforçar as operações para a temporada de vendas do período da Black Friday. As contratações tiveram um crescimento aí de 8% em relação a 2023. Os temporários reforçaram uma base de mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos da companhia no Brasil. É o dobro do divulgado no ano passado. Para Daniel Mazzini, presidente da Amazon Brasil, da última Black Friday para cá, a companhia americana adicionou mais de 80 polos logísticos no Brasil, que opera 10 centros de distribuição e mais de 100 estações de entrega em todo o país. Para a Black Friday de 2024, que na Amazon Brasil vai seguir até o dia 2 de dezembro, a companhia conta com 130 milhões de produtos disponíveis para compra em cerca de 50 categorias, entre varejo e serviços de marketplace. Antes de acontecer a Black Friday, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, projetou um período de promoções estável este ano em relação ao ano passado, limitado por um cenário de desvalorização do real na comparação com o dólar americano e também encarecimento do crédito em meio aos juros elevados no Brasil. Segundo a instituição, o faturamento das vendas durante a Black Friday este ano deve crescer apenas 0,4% se comparar com o mesmo período de 2023, com o varejo movimentando cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais. E o homem mais rico do mundo tem ficado cada vez mais rico. Quem é o homem mais rico do mundo? Quem assiste o Business sabe. É o Elon Musk, o dono da Tesla, passou a ter um patrimônio avaliado, sabe em quanto? Em 347 bilhões de dólares, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg, impulsionada pela valorização aí das ações da montadora elétrica e também por uma nova rodada de financiamento que avaliou a startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, em 50 bilhões de dólares. Os vários negócios de Elon Musk têm aumentado de valor também, é claro, desde que a vitória eleitoral de Donald Trump o alçou aí a pessoa de extrema confiança do presidente eleito dos Estados Unidos, inclusive com direito a um cargo no governo, né? Agora vamos voltar para os negócios de Elon Musk. As ações da Tesla têm subido, refletindo aí um otimismo do mercado financeiro de que os planos da equipe de Trump para carros autônomos e também subsídios para veículos elétricos darão à empresa de Musk uma vantagem sobre seus concorrentes. A fortuna de Musk, com mais de 2/3 derivada de ações e opções da Tesla, aumentou 35% desde a véspera da eleição. E a Amazon está investindo mais 4 bilhões de dólares, o que dá basicamente cerca de 23 bilhões de reais na Anthropic AI, que é uma startup de inteligência artificial vista por todo o mercado como a principal concorrente da OpenAI, a dona do ChatGPT. Com isso, a Amazon aumenta a participação
E o novo aporte segue um investimento aí de 4 bilhões de dólares feito na Anthropic no início deste ano. Esse acordo incluía cláusulas para que a Anthropic utilizasse os data centers, os centros de dados da Amazon Web Services, a AWS, para algumas de suas necessidades de computação e também os chips de AI projetados pela AWS. O mais recente investimento estabelece a AWS como nosso principal parceiro de nuvem e treinamento. Quem disse isso foi a própria empresa, a Anthropic, em um post, acrescentando que a startup planeja usar os chips de AI da Amazon para desenvolver seus modelos mais avançados. A Anthropic nasceu em 2021, depois que 2 ex-funcionários da OpenAI, ambos vice-presidentes, se demitiram para criar o próprio negócio. Imediatamente, ela se tornou uma das principais concorrentes da criadora do ChatGPT. A Anthropic é financiada também pelo Google. Tanto interesse pelas gigantes de tecnologia se deve pelos algoritmos que a Anthropic tem, que são algoritmos capazes de fazer análises profundas de dados para identificar, por exemplo, tendências de consumo. É por isso que um Google, que é por isso que uma Amazon, com seu poderoso site de vendas, tem interesse num negócio desse, porque ambos ganham dinheiro vendendo produtos a partir do quê? Dos padrões de consumo identificados a partir de dados. E nós vamos conversar neste momento com André Miceli, o CEO e editor-chefe da MIT Technology Review e também apresentador aqui na Jovem Pan do Sociedade Digital. Miceli, em primeiro lugar, muito prazer tê-lo aqui no Business para falar de um tema que você domina, inteligência artificial, e a gente vê com esse investimento aí poderoso, que não é o primeiro, Não é o primeiro investimento da Amazon na rival da OpenAI, da criadora do ChatGPT. Você acabou de vir de uma viagem de trabalho e de imersão em Lisboa, através do Web Summit. O que você ouviu lá em relação à inteligência artificial e em que momento nós estamos? Nós estamos consolidados, vem muita coisa por aí. O que as principais lideranças de tecnologia, Miceli, têm falado sobre o que vem por aí em inteligência artificial? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Business. Eu acabei de chegar do Web Summit. O Web Summit é, sem dúvida nenhuma, o maior evento em termos de proporção, de alcance de tecnologia e inovação no mundo. Ele acontece em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Doha, no Catar, em Vancouver, no Canadá também. A dona do Web Summit também tem um evento chamado Rise, que acontece na Ásia. Então, a gente olha, através do Web Summit, para os mercados emergentes, para as tecnologias emergentes também, e como o Bruno falou, uma atenção muito grande para a inteligência artificial. Esse ano, o Web Summit teve um palco específico para tratar do assunto. Então, foram 3 dias falando só sobre inteligência artificial, e os outros palcos que falavam sobre outros assuntos também abordavam inteligência artificial, mas aí de uma maneira que ela não era a protagonista. O assunto protagonista desses outros palcos eram marketing, os negócios, os movimentos das big techs. Eu moderei um painel de inteligência artificial no marketing com o CMO, o diretor global de marketing da Qualcomm, e o CEO de uma integradora chamada Code Theory, que é uma integradora americana que trata de projetos de inovação. Muita coisa acontecendo, um processo de consolidação, muita coisa para acontecer também, Bruno. A gente vai vendo algumas diferenças, algumas modificações ao longo do tempo. Esse é o 4º Web Summit seguido que eu acompanho e falo, e a gente voltar um pouquinho, o Web Summit 2023 no Rio tinha muita expectativa sobre inteligência artificial, aquela discussão se a inteligência artificial ia de fato varrer os empregos, mudar a economia muito rapidamente. Depois, em Lisboa, no ano passado, algumas coisas já começando a acontecer, uma discussão mais forte sobre a necessidade de regulamentação, como os países vão se estruturar para receber a tecnologia.
No Rio, esse ano, os primeiros experimentos sendo realmente feitos, entregues, as corporações implantando inteligência artificial, e agora, no final do ano, a gente já tem aqui alguma experiência para contar, muitos projetos fracassando, muita empresa com uma solução na mão, tentando encaixar essa solução num problema, quando na verdade deveria fazer o contrário, olhar para os seus problemas e usar a inteligência artificial para resolvê-los. Então, o índice de falha e de projetos abortados de inteligência artificial ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Você tem falado aí sobre projetos que fracassaram, né? Eu escuto nos meus programas aqui na Jovem Pan, Miceli, de alguns empresários, todos, é unânime, né? Todos sabem da importância e do impacto da inteligência artificial hoje. Mas muitos empresários, muitas lideranças de empresas, inclusive eu estou falando de empresa grande, ainda não sabe direito como utilizar a AI. Sabe da importância dela, mas não sabe como utilizar para o negócio dela. Então, eu logo lembrei disso que me falam, porque você acabou de falar que tem muito projeto ainda sendo tocado e que tem fracassado, né? Não é tudo bem sucedido, né? Vou usar a AI no meu projeto e ele vai solucionar o meu problema. Não é bem assim, né? Não é bem assim. As tecnologias, Bruno, elas têm um ciclo de adoção e descarte que os ciclos são muito parecidos. Uma tecnologia nasce, muitas vezes existe um pico de expectativas. A gente viu isso acontecendo com diversas tecnologias diferentes nos últimos tempos. O Bitcoin vai mudar o mundo, a inteligência artificial vai mudar o mundo, os NFTs vão mudar o mundo. E aí, à medida que o tempo passa e esse pico de expectativas não se confirma, a gente tem um vale da morte, um vale de desilusão. A gente tem um pico, um vale de desilusão, as tecnologias começam a ser contestadas, muitas vezes fortemente contestadas, e ela vai daquela tecnologia que ia mudar o mundo e resolver todos os problemas para uma tecnologia que não serve para nada. Algum tempo depois, quando ela consegue cruzar esse vale da morte, esse vale de desilusão, a tecnologia sobe de novo, atinge um platô de uso que normalmente é mais baixo do que aquele pico de expectativas. A gente está ali cruzando o vale da morte da inteligência artificial, onde algumas dessas experiências mal sucedidas vão de fato ser descartadas, e a gente vai ressignificando a ferramenta. O procedimento padrão, o processo padrão de amadurecimento do uso de inteligência artificial nas organizações, no geral, tem sido bastante parecido. Ela começa ajudando a aumentar a produtividade através de ferramentas como um copiloto. Então, a gente vai vendo Gemini, ChatGPT, Claude, que é o chat da Anthropic, para conectar com o exemplo que você trouxe, o investimento da AWS na Anthropic está muito associado ao Claude, que é o GPT, que eles lançaram, e aí as pessoas vão usando ali para fazer planilha, fazer conta, fazer algumas análises mais superficiais. À medida que a empresa vai aprendendo a lidar com inteligência artificial, ela começa a ficar pronta para dar passos maiores com a tecnologia e usar a tecnologia para análises mais aprofundadas, para uso aí sim, uma tomada de decisão mais consistente, que tem muito a ver também, Bruno, com o quanto ela amadureceu no uso de dados. Não existe inteligência artificial bem-sucedida numa organização sem dados. Sem o dado, né? Agora, deixa eu falar de um assunto importantíssimo, que você concluiu rapidamente na resposta, mas eu quero que você fale o que você viu e ouviu em Lisboa em relação a emprego. Porque muito se dizia, a preocupação das pessoas no mundo era sobre perda de postos de trabalho a partir da inteligência artificial. E o que se vê até o momento é que aquele extermínio de trabalhos não tem acontecido, mesmo com o boom, o frenesi de inteligência artificial. Volto a repetir, até o momento. Tem uma explicação para isso, Miceli? Tem uma explicação, e parte dessa explicação está associada ao fato de que as empresas simplesmente ainda não sabem usar. Não dá para a inteligência artificial substituir as pessoas se esses algoritmos não estão, de fato, agregando valor.
O que a gente deve enxergar, Bruno, é esse processo de amadurecimento. Aquelas previsões mais catastróficas que falavam que algoritmos de inteligência artificial iam gerar novos algoritmos e esses novos algoritmos seriam responsáveis por eliminar os empregos, por substituir as pessoas, as previsões bastante apocalípticas, parecia filme de ficção científica. A gente ainda vai ver muita coisa mudar, Bruno. Eu gosto muito de uma frase do professor Scott Galloway, que ficou muito famosa, que é aquela história de você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por alguém que aprendeu a usar a inteligência artificial. Então vai ter emprego para todo mundo que souber trabalhar com inteligência artificial. No final das contas, é isso que vai acabar acontecendo e ainda assim a gente tem um processo de amadurecimento grande pela frente. Agora, Miceli, com tanta empresa recebendo um investimento poderoso, empresa envolvida com o AI, né? Como esse exemplo que a gente deu da Amazon, né? Que pagou mais 4 bilhões de dólares na Anthropic. Como você, como mercado, deve distinguir uma startup, vamos chamar de puro sangue, que é aquela startup, aquela empresa de AI, e aquela que só quer pegar carona nos investimentos vultosos aí em AI? Porque isso existe. Tem muita empresa aí que não é de AI, mas fala que tem um pouquinho de AI para garantir os investimentos. O mercado financeiro fala como o hype do momento, né? Aquele momento, né? Para conseguir mais investimentos. Dá para distinguir quem é de verdade e quem não é tão de verdade, Miceli? Essa pergunta é muito boa, Bruno. Assim como a gente viveu aquele momento de greenwashing, onde as empresas se faziam de preocupadas com as questões de ESG, de sustentabilidade, a gente viu muita coisa errada acontecendo, mas com embrulhos muito bem feitos, a gente vai vendo isso acontecer também. Uma espécie de AI washing, uma lavagem de inteligência artificial. As empresas tentando botar ali um selo, um adesivo, um carimbo, dizendo que são empresas de inteligência artificial, quando na verdade não são. Uma empresa de inteligência artificial tem critérios bastante claros de funcionamento, de operação, algoritmos que mudam o seu processo de funcionamento através de elementos mais sofisticados de engenharia de software, de machine learning. Agora, é bastante difícil entender e separar o joio do trigo sem que haja um envolvimento técnico. No final das contas, esses investimentos precisam ser acompanhados de análises técnicas dos algoritmos, das soluções dessas empresas, para que, de fato, os investidores entendam e tenham certeza de que não estão comprando gato por lebre. Isso vai acontecer bastante, não só para os investidores, quanto também para o público final. A gente vai ver muita empresa anunciando que as soluções que estão disponíveis para a gente são soluções de inteligência artificial para oferecer um programa de treinamento personalizado, para oferecer um curso de idiomas. Muitas coisas que a gente compra vão vir fantasiadas de inteligência artificial, só que a gente precisa entender como os algoritmos estão construídos, como a operação daquela solução de fato acontece, para ter certeza de que aquilo é inteligência artificial de verdade, e isso está muito associado à capacidade do algoritmo aprender e mudar o seu processo de funcionamento para que esse aprendizado seja refletido. Um modelo de hiperpersonalização. Muito bem, nós conversamos com André Miceli, o CEO e editor-chefe da MIT Technology Review e meu parceiro, meu colega aqui de Jovem Pan, apresentador do Sociedade Digital, que eu faço questão de estar em breve também no seu programa, Miceli. Obrigado. Vai ser um prazer te receber lá. Obrigado a você, obrigado também pela audiência dos amigos do JP Business. Até lá. Tchau. E o Business vai para um rápido intervalo e volta já. Quando falamos em sustentabilidade, não nos referimos apenas ao meio ambiente, mas também ao sucesso do seu negócio. Já imaginou o que você pode fazer pela sua empresa ao economizar 40% na conta de luz? Ao migrar para o mercado livre de energia, você pode redirecionar os recursos economizados para diversas oportunidades de investimento. Por
exemplo, se você tem uma propriedade rural e seu gasto anual com energia elétrica é cerca de R$120 mil no mercado regulado, essa despesa pode ser reduzida para R$72 mil no mercado livre de energia. E com os R$48 mil economizados, você pode modernizar o maquinário agrícola para otimizar a produção, ampliar o quadro de funcionários, investir em insumos e tecnologia. Agora, se você tiver um comércio ou indústria, você pode abrir novas filiais, ajustar o valor dos produtos e serviços e ampliar o capital de giro da empresa. Enfim, são diversas possibilidades e você pode contar com a ENGIE, empresa líder em geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia. E tudo isso com a garantia da qualidade da energia fornecida ao seu negócio. Então, se sua empresa gasta mais de R$9 mil mensais na conta de luz, solicite já a migração com a ENGIE e traga economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio. Conte com a ENGIE. Quer saber o quanto você pode economizar? Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. A ENGIE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENGIE gera, seu negócio gira. O ano voou e tem mais um Natal chegando. Da Financeira, na Black Friday da New Cursos você pode garantir o melhor desconto de todos os tempos na trilogia Touro de Ouro. O pacote definitivo com os cursos mais impactantes de investimento e economia elaborados por mim, o Tourinho. Não fique de fora, acesse agora o site da New Cursos e aproveite essa oportunidade única. As vagas pro ultra desconto são limitadas, mas ainda estão valendo. Oi, Tourinho! E a gente volta com o Business falando de uma briga das boas no setor de streaming no mundo. Porque de um lado você tem a Netflix e do outro lado você tem a Disney, um gigante do entretenimento. Mas eu vou começar falando da Netflix, porque a Netflix ela foi muitíssimo bem sucedida com aquela luta corrida aí alguns dias já, né, entre Mike Tyson e o Jake Paul, transmitida aí pelo serviço de streaming. Os investidores ficaram animadíssimos, porque as ações da Netflix tiveram uma sequência de ganhos e fecharam a semana depois dessa disputa, dessa briga, com a maior alta semanal desde janeiro. Segundo a Netflix, 108 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram à luta entre Paul, que é o influenciador digital, tem 27 anos, que se tornou lutador, e do outro lado do combate estava o ex-campeão aí dos pesos pesados, Mike Tyson, que tem 58 anos. O evento foi vencido pelo Paul, foi transmitido ao vivo pela Netflix, e eu imagino que os investidores ficaram muito animados porque talvez viram aí um futuro, porque quanto mais você exibir transmissões ao vivo, especialmente de esporte, mais assinante você vai ter, e a Netflix ganha dinheiro com o quê? Com a assinatura. Agora vamos para a Disney, vamos para o mundo da Disney. A Disney tem uma tática para enfrentar a líder, a Netflix. Qual é a tática dela? É investir em produções exclusivas de animes japoneses e também ela está de olho em uma franquia de super-heróis coreanos como parte de um esforço para obter uma fatia maior do mercado asiático de streaming. O interesse da Disney nos mercados asiáticos ocorre para aumentar a base de assinantes locais e atrair espectadores internacionais. Depois que ela lançou aí a plataforma de streaming na Ásia, né, a Disney Plus, isso foi em 2021, a Disney tem ajustado a sua estratégia de investimento em conteúdo para
aumentar o lucro, evidentemente. A estratégia da Disney, no entanto, ela é diferente da Netflix. A Netflix, ela tem investido bilhões de dólares para desenvolver conteúdo original voltado principalmente para os mercados locais. Tem desde a Coreia do Sul, que ela foi muito bem sucedida com as séries lá, tem o Japão, tem o Sudeste Asiático e tem a Índia. A Disney, o Disney Plus, ela é um pouco diferente. Ele se concentra na criação de grandes produções originais que poderiam ter apelo também fora da região. A gente está falando tudo isso, né? E a gente está falando aí do gigante do entretenimento que, por exemplo, tem os parques aí em vários locais, principalmente no estado americano da Flórida, investindo muito no streaming. Por quê? Porque o streaming está dando uma reação, sobretudo no último trimestre, porque com streaming a Disney superou as estimativas no último trimestre, inclusive prevê crescimento até 2027. Vamos ver como fica a comparação dos dois aí em valor de mercado, em receita e também gastos operacionais. A Netflix ainda é imbatível. Quando eu falo da Disney, é a Disney Plus, tá? É o serviço de streaming da Disney. A Netflix tem um valor de mercado atual de pouco mais de 360 bilhões de dólares. Já o Disney Plus, os negócios da Disney no streaming, tem um valor de mercado de pouco mais de 205 bilhões de dólares. Na receita, a Disney sai na frente, né? A receita da Disney está 22 bilhões e meio de dólares, enquanto a receita da Netflix é de 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Já os gastos operacionais, a Disney está bem à frente, com mais de 5 bilhões e 500 milhões de dólares, enquanto a Netflix tem 1 bilhão e 800 milhões de dólares. A guerra, ela está na mesa, né? Ela está na mesa e cada hora vem novidades, porque é um mercado poderoso, é um mercado que você vê que tem grandes players, né? Você tem a Amazon, você tem a HBO, você tem outros grandes na mesa, mas esses dois aí estão batendo de frente um com o outro, a Disney e a Netflix. E vamos para o setor automotivo, porque um grupo que representa várias montadoras, por exemplo, tem a General Motors, a Toyota, a Volkswagen, esse grupo pediu ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para manter os créditos fiscais para compras de veículos elétricos e que ele tome medidas para acelerar a implantação de carros autônomos. A Aliança para a Inovação Automotiva, que é o nome desse grupo, em uma carta a Donald Trump, também levantou preocupações sobre as regras de emissões de veículos, citando regulamentações federais e estaduais de emissões, particularmente na Califórnia e estados afiliados, que estão desalinhadas com as realidades atuais do mercado automobilístico e aumentam os custos para os consumidores. A carta assinada pelo CEO do grupo, John Bozzella, disse que as montadoras enfrentam competição injusta de veículos elétricos e tecnologias fortemente subsidiadas exportadas pela China. E também observou que os chineses implementam uma estrutura regulatória para apoiar a implantação de veículos autônomos. Dias antes, a Reuters noticiou que a equipe de transição de Trump quer eliminar o crédito fiscal de $7.500 para consumidores na compra de veículos elétricos, uma medida que provavelmente desaceleraria uma transição aí para os elétricos que já enfrenta uma estagnação nos Estados Unidos. E agora uma história curiosa. Muita gente que vai para os Estados Unidos, sem dúvida, já ouviu falar, já entrou na Macy's, né? A famosa, gigante rede de departamento dos Estados Unidos. A Macy's, ela precisou atrasar a divulgação do balanço trimestral. Isso por quê? Porque um funcionário escondeu $100 milhões em despesas. Esse colaborador era responsável pela contabilidade e fez lançamentos incorretos.
A ideia do profissional era ocultar entre 132 milhões de dólares a 154 milhões de dólares. As investigações apontam que o profissional escondeu os valores do período do 4º trimestre de 2021 até o 3º trimestre de 2024. Agora a empresa deve divulgar o balanço e as perspectivas para o ano até 11 de dezembro. Bom, a gente estava falando há pouco sobre a Netflix, né, que teve aí uma semana estelar logo depois daquela disputa que envolveu o Mike Tyson, né? Por isso tem novidade também da Netflix, porque a Netflix anunciou que vai lançar um documentário sobre o atacante Vinícius Júnior já em 2025. A produção vai focar na trajetória do craque revelado pelo Flamengo e que atualmente tem brilhado nos gramados com as camisas do Real Madrid e da seleção brasileira. Vini Júnior, que esteve muito perto de conquistar a bola de ouro de melhor jogador do mundo em 2024, tem se notabilizado aí pelas causas sociais e também uma luta importante aí contra o racismo fora de campo. E os passageiros da Delta Airlines terão uma comodidade em voos partindo de Boston. Qual é essa comodidade? A companhia aérea firmou uma parceria com a rede de hambúrgueres Shake Shack. Essa rede aí tem muito brasileiro que é muito fã e vai aos Estados Unidos e faz foto dos lanches, pois agora essa companhia aérea fez essa parceria, né? A partir do dia 1º de dezembro, os passageiros da primeira classe poderão escolher um cheeseburger Shake Shack como o pão de refeição. O menu ainda é composto de uma salada Caesar, batatas fritas e um brownie. O mimo é válido para voos que partem de Boston nas rotas com mais de 1.400 quilômetros. A Delta informou que pretende estender a parceria para outros mercados dos Estados Unidos a partir de 2025. E com essa notícia, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados às 15h. E um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Business. Oferecimento Endy. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.